muito boa tarde. Eu estou aqui para traçar em linhas gerais o momento que vamos passar a gravar, um momento muito significativo que faz parte da celebração do projeto Almada Convida. O Almada Convida é um projeto que está na terceira edição, que é este ano coordenado pela Almada Mundo, em parceria estreita, com uma experiência de 2 anos já, com a Associação de Professores do Conselho de Almada, a Universidade Sénior de Almada, com a Câmara Municipal de Almada e com todas as associações culturais, recreativas, que façam o gosto em partilhar o seu saber, as suas experiências, as suas dinâmicas em plena rua, dando e partilhando o património cultural do que se vive, do que se faz, do que se sente nas comunidades da Almada. Tenho forçosamente que falar de uma associação que connosco está desde a primeira hora, para além da Almada, temos a Scala, com a sua presidente, poeta, Maria Estudes Novaes, que é a nossa Mimi, a quem devemos sempre um caloroso abraço, porque ela tem vindo a rechear toda a nossa dinâmica de poesia muito espontânea, mas muito sentida, que traduz muito a sensibilidade que queremos dar e emprestar a tudo aquilo que fazemos. Este ano, um ano diferente, totalmente diferente, devíamos estar nesta altura na rua a festejar como tem sido feito estes 2 anos atrás, já que esta iniciativa começou em 2018, coordenada pela Almada Mundo, 2019 coordenada pela Associação de Professores do Conselho de Almada, e este ano, nesta rotatividade, terceiro ano, volta a ser coordenada pela Almada Mundo. Por via da situação de pandemia que vivemos e todas estas contingências, não foi possível celebrar como estava programado. Este ano era um ano em cheio, tínhamos merecido a confiança dos senhores presidentes das juntas, União de Juntas da Almada, todos concordaram e foram solidários na ideia de que era preciso fazer uma festa em cada espaço de território das freguesias, União de Freguesias da Almada. Estava tudo muito programado, este não quando, fomos surpreendidos em março com a pandemia que nos fez parar, mas não desistir. Por isso estamos aqui a fazer uma programação online, dentro das nossas possibilidades, criando webinars que vão trazer elas próprias a dimensão daquilo que nós quereríamos fazer nas ruas. E, efetivamente é um outro olhar, é um olhar provavelmente mais íntimo e mais próximo, mas também é muito significativo daquilo que queremos deixar como memória viva do que é um Almada com vida, que é, no fundo, um projeto no seio das festividades populares da Almada, no mês das festas populares de Santo António e São João, sendo o patrono da Almada São João. Portanto, estamos no mês das festas da Almada a celebrar da maneira possível, que é neste processo, com o webinar, com convite já que o tema é migrações e o grande apogeu desta iniciativa este ano seria criarmos um festival das comunidades no dia 10 de junho, na impossibilidade, vamos iniciar o dia 10 de junho com esta webinar que conseguimos organizar de forma a pensar questões de fundo que reportam às políticas locais do Conselho de Almada. Tem a ver com, precisamente, as questões da diversidade, as questões da cidadania, as questões da inclusão. Também virando para as questões dos próprios migrantes. Convidámos os migrantes. Tivemos 2 representantes, poderíamos ter tido mais, não houve possibilidade das pessoas estarem presentes, mas temos bons representantes daquilo que é viver e acordar em Portugal, nomeadamente em Almada, e ter gosto por viver e ter gosto pelas comunidades que os envolvem, por se sentirem acolhidos, sobretudo, e gratos porque as pessoas manifestaram, aliás, como pode ser visto depois, manifestaram a sua gratidão por serem tão bem acolhidos e por estarem no seio, a viver no seio de um povo que sabe acolher, que sabe ouvir e que sabe ser fraterno. É de fraternidade que queremos falar nesta abertura do Almada Convida. É também de algum suspense, alguma expectativa, porque este é o primeiro momento
suceder-se-ão muitos outros, porque fazemos questão de fazer pequenos vídeos, pequenos retratos, digamos, videorretratos, pequenos documentários de como é que os jovens, as crianças, os adultos, os mais velhos, que provêm da migração, mas também outros que são naturais e que vivem de proximidade com comunidades migrantes, sentem a riqueza que é a diversidade, a riqueza e, sobretudo, o potencial de criatividade e o potencial de inovação e o potencial de empreendedorismo que comunidades juntas, vindas de 100 nacionalidades diferentes, de todos os continentes, da Europa, particularmente, da América, da Ásia, da Oceânia e da África, sobretudo da África. Nós temos no Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, podemos dar-nos ao trabalho de fazer a recolha de todas as bandeiras, de todas as nacionalidades presentes, 100, e, sinceramente, é comovente saber que Almada é, de facto, o mundo. Almada contém o mundo e, efetivamente, o mundo terá que conter Almada, porque estamos solidariamente a fazer o nosso melhor para que assim seja. Muito obrigada. Ora bem, uma boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de junho, hoje é dia de Portugal e das comunidades e hoje estamos aqui exatamente para comemorar este dia em termos de Portugal e a cidadania, a diversidade e a interculturalidade. O mundo que vivemos hoje chama-se mundo VUCA e é VUCA porque é um acrónimo de V, de U, de C e de A, de 4 palavras que são importantíssimas para percebermos o mundo que levamos hoje e que vivemos hoje. É um mundo volátil, é um mundo incerto, por isso é que há pessoas que lhe chamam mundo VICA, é um mundo complexo e é um mundo ambíguo. É exatamente o mundo que nós estamos a viver hoje. E é complexo, dinâmico, instável, inseguro, muito desconhecido, exatamente como andamos a viver em termos de pandemia. Sempre foi assim? Não, mas está um bocadinho diferente. Ou seja, temos hoje que reconhecer que o mundo VUCA é um mundo que nos traz que pensar e refletir sobre a cidadania e a diversidade, em primeiro lugar. E por isso a pergunta que se põe é sempre como é que vivemos a cidadania neste mundo VUCA? Principalmente neste mundo que está cheio de racismos, discriminações, segregações, exclusões, falta de paz e de conflitos a todos os níveis. E agora temos mais um problema acrescido, que é exatamente o problema de um vírus que nos assolou em termos globais. E portanto, no fundo, a pergunta é sempre esta: quem é o cidadão deste mundo? Quem é o cidadão? Como é que se constrói esta cidadania dentro desta diversidade e dentro deste mundo tão VUCA? Posso ir buscar um slogan antigo que, no fundo, dizia todos diferentes, todos iguais. Só que é preciso desmembrar o slogan e perceber porque é que somos diferentes e porque é que somos iguais. E a questão é ligar a igualdade, a diferença, a unicidade e o gregarismo. Eu explico melhor. Onde é que nós somos iguais? Nós somos iguais em 3 condições. Somos iguais na espécie, e portanto nascemos todos, evidentemente, Homo sapiens sapiens. Há pessoas que acham que não, mas isso é outra história. Depois, somos iguais na origem celular, isto é, somos todos feitos de células e com células, mais vitro, menos vitro, mas é uma realidade. E depois temos uma finitude, isto é, vamos todos embora e não ficamos cá. Mesmo os criogenados já faleceram. Portanto, isto são as 3 condições que fazem os seres humanos iguais e não há mais. Isto é, a partir daqui só há diferenças e só há diversidades. Ora bem, agora outra pergunta que se nos põe é: sim senhor, somos todos diferentes, mas onde?
E onde é que somos diversos? Ora, primeiro, nós não somos diferentes, primeiro somos únicos. E somos únicos porque cada um de nós tem um ADN único, certo? Tem impressões digitais também únicas, tem íris únicas, por isso é que nós muitas vezes entramos agora nas empresas ou em certos sítios exatamente com a captação do olho, certo? E depois temos, obviamente, cada um de nós um cérebro. E esse cérebro implica inteligências múltiplas acrescidas, emocionalidades acrescidas também, e este acrescidas aqui significa que cada pessoa é uma inteligência emocional única, portanto temos várias inteligências e várias emocionalidades, mas como cada um de nós é um ADN único, não há duas pessoas iguais, e é por isso que nós somos únicos. Portanto, não somos diferentes, nós somos únicos. Esta é uma dimensão extremamente interessante. Mas ao mesmo tempo, não vivemos sozinhos neste mundo. E portanto, não vivemos sozinhos e estamos com os outros. E isso faz a outra fase interessante da vida, que é a diversidade e a diferença do outro. Portanto, eu sou eu porque me revejo no outro pela sua diferença e pela sua diversidade. E portanto, nós temos pertenças diferentes, diversas, e as pertenças fazem exatamente os lugares. E nós temos lugares onde pertencemos a sociedades diferentes, a comunidades diferentes, a culturas diferentes, a etnias diferentes, ainda por cima com padrões socioculturais completamente diferentes, diria mais diversos. E é daqui que vem a famosa riqueza. E falamos em riqueza porquê? Porque o mundo é diverso e é tão interessante quanto cada pessoa é única e ao mesmo tempo cada pessoa pertence a estas diversidades. É daí a nossa riqueza do mundo e isso é fabuloso. Depois, pensamos em padrões socioculturais diversos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada pertença, a cada etnia, a cada comunidade tem os seus próprios padrões socioculturais, de tal maneira que muitas vezes nós dizemos que do outro lado do mundo se come, por exemplo, escaravelhos fritos, e isso para nós é muito complexo ou complicado, porque nós na nossa alimentação, e portanto no nosso padrão sociocultural gastronómico, não usamos propriamente este tipo de alimentação, ainda porventura, dizem. No entanto, em vez de dizermos, fazendo um juízo de valor de discriminação do outro, dizendo que nojo, devemos profundamente dizer que diferente. Porque a pessoa ou as pessoas que no fundo utilizam o padrão sociocultural gastronómico de insetos, também podem dizer, quando nós pensamos em cozida à portuguesa ou quando nós pensamos noutro padrão sociocultural nosso português, também podem dizer que nojo. Portanto, a ideia não é dizer que nojo, a ideia é dizer que diferente. Isto é, esses padrões socioculturais são tão diversos e tão interessantes que não devem ser adjetivados de nojo, mas sim adjetivados de diferentes. E é isso que faz a nossa riqueza. Depois, como é que aprendemos a valorizar a diversidade? Ora bem, nós aprendemos a valorizar a diversidade, em primeiro lugar, distinguindo respeito e tolerância. São dois conceitos fundamentais para perceber que o respeito tem que ser mútuo, mas não pode ser em tolerância. Quer dizer o seguinte, a palavra tolerar, o verbo tolerar, implica aguentar, estabelecer. É algo interessante, negativo, porque nós não temos que aguentar o outro do ponto de vista da diversidade, nós temos é que respeitar o outro pela sua diversidade e, portanto, tem que se fazer forçosamente a diferenciação entre o termo tolerância e o termo respeito, sendo que respeito é muito mais justo para todos nós, que somos diversos e diferentes. Posto isto, também é interessante pensar como é que se vivencia esta cidadania diversa neste mundo VUCA. Ora, a primeira questão é que a cidadania passa pela vida e, portanto, nós estamos numa situação de vida real.
Isto é, a cidadania não se aprende, nem se aprende por processos transmissivos, portanto não há ninguém que transmita ou que ensina cidadania, mas sim por processos vivenciais, ou seja, dentro de um contexto da vida real, do desafio da vida. E a Almada convida, ou seja, a Almada convida exatamente a pertencermos à vida em Almada e a perceber que os desafios que se nos põem a todos é dentro da própria vida, dentro das comunidades de pertença, dentro da família, da escola, da comunidade, portanto, no fundo, no social. Como é que isto, em termos, por exemplo, de escola, também se faz? Faz por uma dimensão pedagógica chamada de pedagogia intercultural. E a pedagogia intercultural é muito importante e interessante porque, portanto, vai buscar todas as habilidades, competências, riquezas da diversidade cultural e faz a miscelânea, a miscigenação, a interculturalidade, ou seja, a dimensão interativa, dinâmica, relacional entre as várias culturas, não ostracizando ninguém, não excluindo ninguém e, pelo contrário, pondo um prefixo importantíssimo chamado inter. Ou seja, é da intervenção de uns com os outros que nós, no fundo, aprendemos a ser. E isto é fabuloso para se trabalhar dentro das escolas, principalmente porque as escolas têm e detêm muitas nacionalidades, como sabem, e por outro lado, nós em Almada temos 100 nacionalidades. Ora, imaginem a riqueza da Almada em termos de pedagogia intercultural e esta interculturalidade vê-se exatamente no intercâmbio, nas formas sinergéticas entre as culturas e as comunidades. É das coisas mais interessantes para se poder fazer na escola, principalmente porque é uma das formas quando ou como nós aprendemos a valorizar a diversidade e a cidadania em Almada e no mundo. Não queria amassar-vos muito, queria só oferecer-vos e oferecer agora aos migrantes da Almada aquilo que eu costumo sempre oferecer às pessoas que me rodeiam, que são as minhas bonecas, ou pelo menos a minha boneca a Bayomi. E a minha boneca a Bayomi é pura e simplesmente um símbolo exatamente desta interculturalidade, desta diversidade e deste encontro precioso. Porque esta boneca, a Bayomi, portanto, tem uma origem iorubá, portanto, que é uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita ainda a Nigéria, o Benin, o Togo e a Costa do Marfim, certo? E que significa encontro precioso, que é das coisas mais bonitas que nós podemos oferecer uns aos outros, não é? E portanto, Abai quer dizer encontro, Omi quer dizer precioso e ainda quer dizer também que podemos trazer felicidade e alegria uns aos outros. E portanto, Yorubá, imaginem, significa diverso, portanto está mesmo a calhar. Por outro lado, esta boneca que aqui vem tem vestes, mas não tem olhos, não tem nariz, não tem boca. E isto significa, simbolicamente, que devemos reconhecer as múltiplas etnias, comunidades, diversidades do mundo, exatamente porque é importante perceber que os outros são tão interessantes e tão importantes como nós, porque somos únicos e porque também temos uma diversidade e uma capacidade de viver e colaborar com os outros, e é isso que faz o nosso mundo. Obrigada. Olá, caros colegas, e quando eu digo caros colegas é no sentido abrangente do termo, colegas, porque todos somos companheiros neste caminho existencial e, portanto, queria-vos dizer que me chamo Maria Libânia Nazarete, que dar aulas também não é a expressão mais indicada, mas que estou neste caminho como professora e como eternamente formanda, eternamente discípula, eternamente aluna. Pronto, e estou neste caminho há quase 38 anos. Entretanto, poderia também dizer que já fiz as bodas de ouro. Há mais de 50 anos que estou no mundo da escola. Esse é o mundo que mais me fascina.
esse é o mundo que me faz vibrar as células. Nem consigo imaginar a minha história de vida, ou a minha biografia, ou a minha história celular, o meu ADN sem escola. A escola no sentido mais bonito do termo, ainda por cima porque escola quer dizer etimologicamente fruição, prazer. Pronto. Então, esta pequena apresentação, sou professora de português e este ano tenho o privilégio, este ano e já há uns 15 anos, de trabalhar com migrantes. Pronto, então, no A1 e no A2, que maravilha que é receber o mundo numa sala. Interessante, já me aconteceram situações incríveis, do tipo um aluno que chega ao pé de mim e que me diz: professor, às 7 horas, hora da aula, claro, às 19 horas tenho que orar. E portanto eu vou trazer o meu tapete e vou orar na sala de aula. Pronto. E eu disse, mas com certeza. E arranjei a possibilidade de ele ter um espaço onde pudesse orar naquela hora. Pronto. E portanto, esta postura coerente e muito amorosa, de estar sempre aberta àquilo que venha, já nada é estranho, e acolher, o acolhimento, a afetividade. Eu também sou formadora na área do corpo, a área da expressividade do corpo, da comunicação não verbal, e trabalho desde 96 nessa área. Pronto, tenho algumas coisas para vos dizer, não vos quero cansar nitidamente, porque não vou estar aqui com grandes teorias, até porque não creio que as teorias mudem a vida de ninguém, mas a prática, os exemplos, as vivências, os testemunhos, esses sim, esses entram mais facilmente na pele. Pronto, então deixem-me ficar assim em silêncios, fazer os gestos que me apetecer. Imaginem só o encanto que é abrir a porta da sala de aula, e agora o objetivo verdadeiramente desta minha pequena comunicação para vós é também pensarmos a sala de aula, com aquela porta de madeira ou não, e agora as aulas online. Onde é que está a porta? Onde é que está a sala de aula? Onde é que está aquela estrutura que eu tenho no PowerPoint, que é a estrutura de sala de aula tradicional, uns atrás dos outros sem se verem. E portanto, olha, aqui esta oportunidade, esta grande crise que estamos a passar, talvez seja aliás, crise vem do grego oportunidade, talvez seja a grande oportunidade de nós darmos, enfim, tornarmos, conseguirmos ter outro paradigma em termos do espaço e do tempo, em que o professor e o aluno interagem. Então, é também este o meu objetivo, o antes e o depois desta fase de confinamento. Teria tantas histórias para vos contar que neste momento estou aqui com os meus arquivos em funcionamento, e os arquivos, tanto pode entrar o arquivo A como o B. Agora tinha imensa vontade de chegar a vocês e vos contar a lenda de Osíris e de Ísis. Agora entrou o Osíris por aqui afora. Não estava a pensar falar dele, mas pronto. Não sei se vocês gostariam de ouvir só 3 ou 4 questões do Osíris. Deus egípcio, que era onde ele entrava havia abundância, de facto incrível, mas tinha um irmão invejoso. Parece que esta é a história da humanidade desde o princípio, e o irmão invejoso tive uma ideia luminosa, e a ideia luminosa foi fazer um concurso em que criou uma caixa. Eu acho que até era um caixão, mas um molde, e disse o seguinte: ganhará o prémio, ganhará o concurso quem ficar absolutamente bem neste molde. E portanto o próprio irmão concorreu, ele já sabia que isso ia acontecer, concorreram vários, e claro que o irmão, a medida já era feita para o irmão ficou fechado. Pronto, ficou confinado, o corpo confinado. Esta também é uma grande questão. Mas como ele era um Deus, não morreu e conseguiu livrar-se do confinamento. Mas entretanto, o maior confinamento que existe no ser humano, eu vou voltar ao Osíris, é estar num corpo que não sabe bem o que é.
não se conhece bem o corpo onde se está, pode-se viver 40, 50, 60 anos, mas parece que o corpo não é conhecido, há até partes do corpo que nós não conhecemos. Eu lembro-me de, numa formação, pedir a uma formanda que tocasse aqui nesta circunvalação e ela disse, nunca toquei aí, eu não sabia que eu tinha isto. Pronto. Então, meus queridos, esse confinamento, o mais perigoso de todos, não é este que estamos a ter agora, ou que tivemos agora recentemente, mas é o confinamento da história da humanidade em relação ao corpo. O corpo é um ser genuíno, o corpo tem uma sabedoria infinita, o corpo não mente, a linguagem do corpo é a afetividade, o corpo é uno a nível planetário, quer seja cor negra, amarela, cheira isto ou aquilo, tenha que a religião for, o corpo é uno. E portanto, esse universo magnífico que é o corpo tem estado fragmentado. Há muito pouca consciência do corpo. E agora o corpo, olhem, agora temos que estar na consciência do corpo à força. À força. Agora, 4.000 anos de história da educação, o corpo foi um bocadinho esquecido, maltratado, enfim, nem sei. Precisaria de ser resgatado. E agora, com esta crise, ele grita. E se nós não tivermos atenção ao corpo, morremos. É tão simples quanto isso. Portanto, isto é grave. Vou voltar ao Osíris. O irmão não ficou satisfeito com a escapadela do irmão, claro. E, portanto, o que se passa é que conseguiu apanhá-lo na floresta e conseguiu cortar-lhe o corpo aos bocados. Impressionante. Então é como se, isto é muito simbólico e gostaria de vos levar nesta viagem. Também nós temos o corpo fragmentado. Também nós não temos um trabalho sobre o corpo que valeria a pena fazer. E sabem uma coisa? A grande esposa dele, que também era uma deusa, chamada Ísis, por amor ao seu esposo, foi juntar as peças todas, os fragmentos todos e voltou. O deus Osíris voltou à vida, ou seja, o corpo ficou depois todo uno, num só. Mas faltou o pênis. O pênis foi comido pelos peixes no rio Nilo. Isto é muito significativo também. Mas pronto, não vamos agora desenvolver este aspecto, vocês depois podem pesquisar um pouco mais sobre esta simbologia, mas a minha grande tendência e vontade, intenção e objetivo é trazer o corpo à sala de aula. Que sala de aula? Toda a vida, desde que me conheço, sou a mulher que apregoou e praticou e convidou o corpo a estar totalmente presente na sala de aula. O que é que acontece? Acontece que, eu faria da sala de aula um palco. A sala de aula era aquele espaço onde a vida poderia acontecer e, portanto, vivências. Imaginem, há quem diga, mas como é que podes fazer da sala de aula um palco se ela é tão pequena? Basta 5 alunos serem convidados a representar, todos os outros ao verem estão a trabalhar. Não se esqueçam que há o neurónio espelho, que é também algo para vocês investigarem e verem. O neurónio espelho faz com que tu olhes para o outro e estejas a vivenciar. É de facto algo extraordinário. Meus queridos, eu não sei, Caio, quanto tempo é que tenho ainda. Achas que já falei muito? Eu não estou a ver o tempo. Olhem, queridos, eu tenho aqui um PowerPoint, pronto, que vai ser passado. Então, eu trago algumas ideias que depois gostaria de, noutra altura, desenvolver convosco ou quem quer que esteja interessado nestas questões do corpo na sala de aula. Meus queridos, a sala de aula é um quadrado ou um retângulo branco, com pessoas sentadas umas de costas para as outras, às vezes com bolor na parede, às vezes às escuras, por causa do PowerPoint, pronto. E ali passavam os jovens, as crianças, grande parte da sua vida, num quadrado. Agora, cabia ao professor, enfim, ser de facto um mestre de amor, um mestre de conhecimento, de sabedoria, mas nem sempre as relações estiveram bem. E eu, como investigadora, durante 7 anos andei para aí a investigar, não só durante 7 anos, mas para o doutoramento 7 anos, e o que é que eu vi? Um grande tema, a incomunicabilidade dos mundos.
o mundo do professor e o mundo do aluno, incomunicáveis. Pronto. E às vezes um a olhar para o outro e a culpar o outro. O professor culpa o aluno e o aluno culpa o professor. E passamos a vida na culpabilização, que não é a saída de todo, porque ninguém é culpado de nada, temos todos a nossa responsabilidade. Meus queridos, imaginem agora, chega de conversa, vamos lá para a sala de aula. Aquele quadrado, aquele retângulo, abrir a porta, aparece um aluno, imaginem, de Marrocos, fala 3 palavras de português, não diz mais nada, mas ainda, pronto, o que é que eu faço com esta situação? O que é que fazemos? O que é que vocês fazem com esta situação? Pronto, todos têm saídas, os que trabalham com migrantes, e às vezes os que trabalham com portugueses, mas que também chegam à porta e não há comunicação possível. O corpo é o grande mestre, o corpo é o professor, o corpo é pelo corpo que nós vamos iniciar a relação. Pronto, agora temos também o desafio do online. Online, o que é que acontece? Temos ali um professor e temos a sala de aula, que pode ser a cama, pode ser a janela. Eu tenho aqui fotografias que vocês vão ver de formandos à janela. Esta sala de aula tem a família, pode ter amigos, pode ter a intervenção do real a cada momento. A sala de aula está mais confinada, mais isolada, mas aqui temos a vida. Então entramos na intimidade. Tenho aqui uma imagem giríssima de uma formanda em que se vê o esposo na cama atrás dela. O cenário é belíssimo, ele está deitado e tem a criança, brinca com a criança, o bebezinho, e pronto, e portanto nós temos acesso à maior intimidade. Portanto, se as aulas online têm desvantagens, e têm, porque falta o corpo, naturalmente, nós temos que criar mais corpo agora, mais inteligência na gestão da comunicação não verbal, para conseguirmos colmatar as necessidades. Portanto, a sala de aula agora é o mundo. Outro dia dei uma aula com um aluno a andar na rua, impressionante. Pronto, ele andava e falávamos os dois sobre os conteúdos e algumas opiniões dele, mas é interessantíssimo também aqui uma situação que se passou. Há um aluno meu negro que apareceu com o tronco seminu, e portanto estava deitado e pronto, ok, tudo bem. Entretanto, há uma função no Zoom, que vocês conhecem, que eles trabalham com o Zoom, que é Breakout Rooms. Breakout Rooms é, de facto, o formador, o anfitrião, ele pode colocar os formandos em grupos, em salas, é maravilhoso. 2, 3 em salas para discutirem, para falarem sobre um determinado tema, eles adoram isso. Mas curiosamente, não sei o que é que se passou, a minha aluna ucraniana, de repente, pronto, no breakout rooms ficou com ele e ele estava na cama e estava seminu, pronto, e portanto ela ficou aflita, perdeu o contacto com os outros colegas, não se apercebeu muito bem do que é que se estava a passar e estava ali presa com ele na cama, entre aspas. Pronto, portanto, depois ficou aflita e até um bocadinho zangada, mas eu depois expliquei-lhe a situação, pronto, e ela lá flexibilizou. Portanto, temos aqui uma sala de aula riquíssima, podem aparecer todas as situações. Tenho aqui um aluno nepalês sentado em posição de lótus, portanto, aquelas posições tradicionais de sala de aula já não acontecem, é possível aparecer em todas as posições de corpo. É possível que os alunos tragam os animais de estimação para a aula, é muito interessante, e o formador deve acolher o mais possível. Por isso é que o formador tem que estar muito trabalhado por dentro, tem que ser um ser coerente, coerência entre aquilo que diz, aquilo que é e aquilo que faz. Pronto, isto já vai um discurso muito grande. Olhem, este aqui é o tal aluno negro que aparece na cama, pronto. É muito interessante também entrar na intimidade dos alunos e perceber que há alguém de família que está deprimido e que não sai da cama há um mês, porque não trabalha, porque perdeu as suas referências, e é interessante chegar lá. A escola agora chega
pode chegar à alma do indivíduo, à maior intimidade do indivíduo. Isso é um privilégio enorme. Eu estou a ler o teu corpo, Caio. O Caio está aqui com o colega a filmar e, Caio, o teu corpo já me disse que o tempo está a esgotar, certo? Está mais ou menos a esgotar-se. Sim. Está? Sim. Pronto. Muito bem. Então, queridos, o que eu vos queria dizer, professores queridos, vocês agora, se conseguirem ver as caras dos alunos ou dos formandos nas janelinhas online, vocês têm aí um manancial incrível, porque vocês podem ler. Uma das coisas melhores é ler o corpo do aluno. O aluno diz tudo com o corpo. Então eu tenho aqui também vários gestos. Podes ver se ele está aborrecido, se ele está ausente, se ele se chega para trás. Sempre que o corpo não gosta de alguma coisa, afasta-se, afasta o olhar, encolhe-se. Portanto, e sempre que o corpo gosta da informação, ele chega-se à frente. Há um sorriso, os olhos abrem, todo o corpo abre. Há a aproximação. A afetividade é aproximação. O desconforto e o desagrado é afastamento e confinamento. Portanto, nós temos que compensar agora esta falta de corpo, com mais corpo. Queres-me fazer alguma pergunta, Caio? Sim. Agora não. Agora não. Eu queria-vos ainda só deixar este apontamento, e acho que termino e depois falaremos noutra altura, só o apontamento de recordar-vos, professores, nem todos são professores, mas para quem não é professor também, os 5 indutores motivacionais. E não se esqueçam, eu queria vos pedir, quando estiverem a abordar determinada matéria, utilizem, não se esqueçam de utilizar os 5, mas há aqui 2 que eu quero chamar a atenção, que é o objeto expressivo e a personagem. Os 5 são o objeto expressivo, a personagem, o texto, a imagem e o som. Pronto, são modos de induzir motivacionalmente o aluno para determinada temática. E o que eu vos queria trazer, e trouxe aqui a questão dos objetos expressivos. Gostava muito que o aluno, como está meio esquizoide, a educação está esquizoide. E o que é esquizoide? É o afastamento do real. Pronto. E é perigosíssimo o afastamento do real. Então, por favor, quando abordarem determinados conteúdos, peçam ao aluno que encontre um objeto alusivo àquele tema. Pronto. E que ele possa manusear. E eu peço online aos meus formandos, que falam mal português, que tragam um bonequinho. E eles falam com o bonequinho. E está comprovado na psicanálise que quando se fala com um bonequinho, a timidez vai embora. O bonequinho é um intermédio, faz com que... pronto, então, meus queridos, teria imenso para vos dizer. Preparei um PowerPoint alongado, já percebi que nem cheguei a 1/3, mas dizer-vos o seguinte, pronto, recordar-vos e fechar assim. Nietzsche disse que a linguagem do corpo é a afetividade. E se nós pusermos a afetividade em andamento e em movimento, aquelas janelinhas fechadas dos alunos ou formandos desaparecem e eles aproximam-se e mostram-se e não têm receio. E é isso. O educador hoje é essencialmente aquele que ajuda a superar os medos. Pronto, e eu olha para esta imagem belíssima, sim, de também utilizar as fotografias dos próprios formandos, a afetividade e a história de vida. No meio da confusão que vivemos, só há uma coisa, e desculpem a palavra coisa, que fica e que é estável, é a história de vida. Então, se ancorarmos as nossas matérias, os nossos temas, à história de vida do aluno permanentemente, temos sucesso garantido. Pronto. E assim, termino. Obrigada pela vossa atenção e até sempre. Até já. Obrigada.